Paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Espero em Deus que todos estejam bem, que em sua casa as coisas estejam caminhando de maneira em que o Senhor esteja abençoando muito a cada um integrante da sua casa, da sua família, de todos os seus. Eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade algo que, como pastor, eu tenho presenciado, tenho ouvido, tenho vivido, tenho escutado, tenho aconselhado, a pessoas sobre como recomeçar depois de derrotas, depois de lutas, depois de adversidade, depois de provações, depois da queda, como recomeçar. E pensando nesse recomeço, eu quero compartilhar com você, talvez você que esteja aí também do outro lado, me ouvindo, e se perguntando, como recomeçar, de que maneira recomeçar. Eu quero falar que, queridos, recomeçar não é fácil, recomeçar é muito difícil. Recomeçar requer algumas atitudes, algumas ações, alguns comportamentos, requer perseverança. Queridos, derrotas. Quem gosta delas? Quem gosta das derrotas? E a derrota costuma trazer tristeza, frustração e muitas vezes dor. Dói. Não gostamos muito da presença dela em nossa vida. Nós não gostamos da presença da derrota em nossa vida. Muitas pessoas sofrem grandes baques quando são derrotadas. Muitas pessoas desanimam, desistem, muitas pessoas cometem suicídios quando passam pelo processo da derrota. A derrota exerce tamanho impacto na vida daqueles que costumam perder o ânimo. Alguns ficam tristes, ansiosos, depressivos e se perguntam se conseguirão superar a queda, se conseguirão superar esse momento trágico vivenciado. Não é pequeno o número daqueles que desistem diante das derrotas, porque perde a capacidade de sonhar, que não creem mais que serão vitoriosos um dia. Felizmente, irmãos, uma derrota não é o fim. Uma derrota não é o término de todas as coisas. A Bíblia nos ensina algumas razões para não olharmos para a derrota como um fim, mas como uma oportunidade de recomeçar. A derrota não é o fim. Querido, numa batalha, numa guerra, melhor dizendo, perdemos algumas batalhas. E nessa guerra que estamos enfrentando, perdemos algumas batalhas. O que nós precisamos fazer quando perdemos uma batalha para não perder totalmente a guerra? Nós precisamos recuar, rever as estratégias, rever os feridos, rever todo o exército, rever munições. Ou seja, muitas das vezes, numa guerra, quando perdemos uma batalha dentro de uma guerra, é momento de reflexão, é momento de rever várias coisas em nossas vidas. E dentro do recomeço, algumas razões nós precisamos começar a entender, nós precisamos começar a pensar em razões para recomeçar quando você sofre uma derrota, quando sofremos uma derrota. E a primeira razão é recomeçar recebendo o perdão de Deus. Recomeçar recebendo o perdão de Deus é a primeira razão, é a primeira atitude, é a primeira razão, é o primeiro comportamento que eu preciso ter se eu desejo realmente recomeçar. Muitas de nossas derrotas acontecem porque pecamos contra Deus. Damos ouvido à nossa carne, o mundo, o inimigo em nossa alma. O pecado acaba nos levando à derrota, ao que a Bíblia chama de caminhos de morte, como diz Provérbios capítulo 16, versículo de número 25. Felizmente, irmãos, Deus tem misericórdia de nós e nos proveu uma forma de recomeçar.
E essa forma chama-se arrependimento. Deus nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificarmos de toda injustiça. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar após uma derrota, recebendo o pleno perdão de Deus. Então, se você almeja recomeçar, receba o pleno perdão de Deus sobre a sua vida. Segunda coisa que eu quero ministrar no seu coração, segunda atitude, segunda ação, segundo comportamento, segundo gesto que eu preciso ter e preciso entender, é recomece com novas atitudes. Recomeçar com novas atitudes. Alguém já disse que atitudes iguais levam resultados iguais? Quando somos derrotados, precisamos avaliar a situação e identificar forma de fazer diferente, para que não soframos novamente a derrota. Se após uma derrota recomeçarmos agindo da mesma forma, seremos derrotados novamente, cairemos novamente, sofreremos novamente. É preciso traçar novas ações, novos planos, novas atitudes. A Bíblia diz algo interessante sobre esse tema. Em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 24, vai dizer: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedendo da verdade. Para recomeçar após uma derrota, precisamos aprender a tirar a roupa velha, a roupa de derrota, e vestir uma nova roupa que nos dará a capacidade de construir uma nova história vitoriosa. Aleluia! Terceira atitude, terceira ação, terceiro comportamento que eu preciso tomar, que eu preciso ter, se eu quero um recomeço na minha vida, é recomeçar com positividade. Recomeçar com positividade. Mas por que recomeçar com positividade? Sempre que passamos por uma derrota e buscamos um recomeço, é normal que surjam alguns sentimentos na nova caminhada. Geralmente, após a animação inicial do recomeço, costumamos ser muito tentados pela negatividade. E há muitas pessoas que às vezes estão próximo de nós, que transmitem para nós uma negatividade tão grande, que dizem que nós não vamos conseguir, que não vai ser mais a mesma coisa, que nós não somos capazes. E essa negatividade nos faz ver as coisas em preto e branco, trazendo à nossa mente o fantasma da derrota anterior, e muitas vezes nos leva a uma nova derrota. Pois ficamos como quem, travados por uma negatividade, e paralisamos tudo novamente. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Negatividade gera incerteza, fé gera certeza, mesmo que nada esteja sendo visto, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo diga não, a sua voz, a sua reação positiva vai fazer com que a coragem brote no seu coração. Mas também, querido, recomece fazendo planejamento, recomece replanejando, recomece com replanejamento. Muitas pessoas derrotadas, muitas das pessoas derrotadas acontecem porque não planejam as coisas. Planejamento, irmãos, nos ajudam a pensar, nos ajudam a pensar com antecedência em questões importantes e antecipar a solução de problemas que podem surgir no decorrer da caminhada ou causar
a nossa derrota. A queda de um prédio pode ser impedida se o engenheiro projetar com cuidado a estrutura. Interessante que estava acompanhando hoje a mídia televisiva, no qual falava sobre o grande furacão que está assolando Nova York, a cidade nos Estados Unidos. Eu fiquei pensando se um furacão desse, ou até mesmo de menor proporção, dentro da escala de violência desse furacão, o grau máximo é 5 e o furacão está no grau 4, ou seja, muito próximo da excelência, muito próximo de ser no grau maior, muito próximo de estar no grau maior. E aí eu estava pensando se pela metade disso, metade desse assolasse o Brasil, metade desse furacão, da violência desse furacão 2.5, mais ou menos atingisse o Brasil. Porque os prédios construídos, principalmente os prédios populares, chamados prédios Minha Casa Minha Vida, hoje são tudo pré-moldado. São estruturas pré-moldadas. São estruturas que os engenheiros têm feito, mas são estruturas certamente que não estão sendo preparadas para esse tipo de evento, esse tipo de catástrofe. Ou seja, a queda de um prédio pode ser impedida se o engenheiro projetar. Ou seja, a nossa queda pode ser evitada se tivermos cautela, cuidado e se fizermos um planejamento espiritual com Deus. Assim como Moisés tinha um planejamento e reservava um tempo valoroso com o Senhor, um tempo de qualidade com o Senhor, planejar a nossa devocional, planejar o nosso momento com Deus, planejar o nosso sócio com Deus, planejar o nosso relacionamento com Deus, planejar, fazer planejamentos com Deus para que as coisas elas possam verdadeiramente ter sentido na nossa vida. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo de número 14, versículo de número 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Recomeçar, irmãos, com bom planejamento, vai evitar que passemos vergonha diante de uma nova derrota. Pessoas começam às vezes a dar testemunho, começam a falar das coisas que aconteceram e tal, e aquela coisa toda, mas infelizmente, há um tempo muito curto, elas já estão vivendo toda aquela realidade novamente. E por último, recomece sendo mais resiliente. Recomece sendo mais resiliente. Resiliência é uma palavra da física e significa capacidade de alguns materiais retornarem ao seu estado originais após sofrerem alguma pressão. Por exemplo, entre os materiais resilientes estão a espuma, a mola, o elástico e alguns outros. Devemos recomeçar como a espuma, que mesmo sofrendo a pressão, consegue retornar à posição original. Quando você pega uma espuma cheia de água, esmaga ela na mão assim, você solta, ela volta à posição original. Um exemplo clássico dessa característica foi Jó, que após receber notícias terríveis, mostrou grande resiliência. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Jó, capítulo de número 1, versículos 21 e 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sofreu grandes perdas, mas soube recomeçar sem amaldiçoar a Deus.
foi resiliente e firme em sua postura, pois Deus fez dele um vencedor e fará de você também um vencedor e fará de todos nós vencedores. Fará de nós vencedores. Queridos, nós precisamos aprender mais da Bíblia. E é uma dessas coisas que não acontece conosco e por isso às vezes estamos sofrendo, estamos esmorecendo, estamos caindo, estamos tristes, estamos abatidos, estamos depressivos, estamos perdendo a esperança do recomeço. Deus quer te dar um recomeço, Deus quer me dar um recomeço, Deus quer nos dar um recomeço, mas quanto a esse recomeço, eu preciso tomar algumas atitudes. Primeiro, recomeçar recebendo o perdão de Deus. Segundo, recomeçar com novas atitudes. Terceiro, recomeçar com positividade. Quarto, recomeçar com planejamento. E quinto, começar reconhecendo um resiliente, sendo mais resiliente. Ou seja, aquele material que tem a condição de voltar à forma anterior. Meu amado, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor possa, no início desta semana, essa semana que está iniciando, que ela possa ser realmente uma semana de recomeço, um novo tempo, uma nova história, um novo recomeço. Querido, a semana que passou, as coisas velhas passaram. As coisas novas, elas só vão começar a acontecer em nossa vida quando eu reconhecer realmente que as velhas passaram. Eu só vou começar a subir o degrau da vitória quando eu descer por completo, o degrau da derrota. Porque enquanto eu não descê-lo completamente, Deus não vai me permitir subir o degrau da vitória. Então, meu amado, meu irmão, não guarde ressentimentos, não tente maquiar, não tente disfarçar, não tente, de uma certa forma, ludibriar a Deus, dizendo que não é bem assim, não, é bem assim mesmo. E às vezes nós temos que reconhecer a nossa pequenez e ir mesmo no mais profundo e dizer para Deus, Deus, eu me rendo aos teus pés e tu, Senhor, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão que está almejando em Deus uma oportunidade de recomeçar. Dê a ele um recomeço, ó Deus, favorável. Dê a ele um recomeço de sucesso. Dê a ele um recomeço para a glória do Senhor. Pai, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso, ninguém está condenado à derrota, ninguém está condenado ao fracasso, ninguém está condenado ao insucesso. Pelo contrário, o Senhor quer nos fazer mais do que vencedores. Por isso, Deus, abençoe o meu irmão, cuida dele, seja com ele, transforme, Senhor Deus, este momento, faça com que ele aprenda com este momento de aparente derrota, mas não permita que ele perca a batalha. No final da batalha, que ele, assim como o teu servo apóstolo Paulo, possa dizer que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e foi vitorioso. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, Deus te abençoe muitíssimo. Bom? E que você seja um vitorioso na presença do Senhor. Um bom recomeço para você. Um bom recomeço na sua história.